Vai conversar sobre mudanças com relação ao cancelamento do plano de saúde. Antes, para o usuário conseguir cancelar, demorava um tempão, mas agora as coisas mudaram. Veja aí no VT. As novas regras que regulamentam o cancelamento de planos de saúde começaram a valer a partir de maio. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a resolução se aplica apenas a planos contratados após 1º de janeiro de 1999. Publicada em novembro do ano passado, a resolução cria normas específicas para quando o cliente deseja cancelar seu contrato com a operadora, seja ele individual, familiar ou coletivo. Anteriormente, por exemplo, os consumidores aguardavam prazo de aviso prévio de cerca de 30 dias para poder deixar o plano de saúde. Com a mudança, o pedido de cancelamento tem efeito imediato e o beneficiário já deixa de ter obrigações com a operadora. Segundo a ANS, o objetivo é dar maior clareza, segurança e previsibilidade nos cancelamentos e acabar com possíveis ruídos de comunicação com as operadoras. E é isso que você acompanha a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio Ana Carolina Navarrete. Ela é pesquisadora em saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Jane. Vamos começar falando de um benefício que finalmente veio para o lado do consumidor, né? Dessa vez o consumidor está tendo vários benefícios nessa nova resolução, né? Bom, a nova resolução trouxe alguns benefícios de fato, mas ela ainda deixou alguns fios soltos. Benefícios claros, por exemplo, é a questão do cancelamento imediato. Você faz a solicitação e imediatamente... Antes demorava quanto? Antes não tinha um limite de não tempo. Tinha prazo. Exatamente. As operadoras, elas fixavam de acordo com o que elas achavam melhor. Tá. Agora a ANS falou, não, é imediato. E para o caso dos coletivos empresariais, tem um limite que a empresa pode fazer para solicitar a operadora. Agora, alguns fios soltos que ficaram é, por exemplo, o fato dessa nova normativa não se aplicar para os contratos antigos, né, os anteriores a 99. Exatamente. E a outra questão é a questão da multa, né? A ANS, ela perdeu a oportunidade de vetar a fidelização do consumidor nos contratos de planos de saúde. Ela permite que as operadoras cobrem uma multa do consumidor se ele cancelar antes do 1º ano de contrato. O IDEC entende que esse tipo de medida gera uma fidelização desnecessária, porque o consumidor fica preso por 1 ano num contrato que pode não atender às necessidades dele. É verdade, não atender as necessidades dele, da família dele, dos seus dependentes, né? Pois é. Realmente, muitas coisas estão mudando aí. Agora, o beneficiário dependente, ele pode solicitar a exclusão se ele quiser sair desse contrato ou não? Não, na verdade, essa é uma faculdade do titular ainda. A vantagem que a normativa trouxe foi com relação à manutenção dos contratos pelo dependente. Então, antes, quando o titular cancelava o contrato, os dependentes perdiam também a possibilidade de permanecer, no caso dos contratos individuais familiares. Agora, a ANS deixou claro, olha, se o titular no contrato individual familiar cancelar, os dependentes podem continuar desde que eles arquem com as obrigações inerentes do contrato. Mas aí tem algum tipo de adaptação por ter uma pessoa a menos nesse contrato? O valor vai ser revisto ou não? Continuam as mesmas condições anteriores? São as mesmas condições anteriores que a pessoa contratou. Na verdade, as mesmas condições do plano que ela contratou. Agora, a questão do valor pode ser renegociado. Tem que ser uma revisão proporcional. Falando em valor, e no caso dos inadimplentes, eles também têm o direito de cancelar na hora o contrato, caso queiram? Sim, isso era uma questão muito problemática que a ANS pacificou, que é relativa aos inadimplentes. Antes, várias operadoras usavam a inadimplência como um fator para segurar o consumidor e aumentar a dívida dele. Exatamente, o inadimplente se tornava ainda mais devedor nessa situação. Sim, impedia também ele de negociar novos contratos. A dívida não parava de aumentar. Exatamente, a nova normativa ela deixa claro que isso não é possível. Mesmo em situações de inadimplência, o consumidor tem o direito de fazer o cancelamento e negociar um novo contrato. Na inadimplência, o consumidor tem direito de fazer a portabilidade? Ele estando inadimplente, ele consegue passar para um outro plano de saúde, mantendo as mesmas carências, os mesmos benefícios que tinha no plano anterior? As condições de portabilidade, elas não têm a ver com inadimplência. Elas têm a ver com outras condições que a ANS exige, como, por exemplo, você ter permanecido 1 ano no plano, 2 anos, ou 3 anos no caso de cobertura parcial temporária. Desculpa, 2 anos no plano, em situações normais, ou 3 anos em caso de cobertura parcial temporária. Mas não tem nada a ver com, não está atrelado a pagamento? Não, não está atrelado a pagamento. Ok. A gente tem aqui alguns quadrinhos, umas ilustrações que mostram bem como que a mudança vai afetar o consumidor. Vamos ver o tipo de contrato, primeiramente. Contrato individual ou familiar, a forma de solicitação do cancelamento ou exclusão
de contrato, a gente tem aqui 3 situações diferentes em que a gente pode pedir, não é isso? Isso. É só importante lembrar, o contrato individual familiar é aquele celebrado entre a operadora diretamente e o consumidor. Né? Nesses casos, então, a normativa estabelece que o consumidor pode abordar a operadora diretamente, tanto nos seus canais presenciais, por telefone ou pela internet. E aí, nesses casos, a operadora presencialmente ela tem que entregar o protocolo de cancelamento, né, o comprovante de que o consumidor solicitou o cancelamento, e nos outros canais, por meio do protocolo telefônico ou um comprovante que sai quando você faz a solicitação pela internet. A operadora tem que oferecer esses 3 canais. É o consumidor que é livre para escolher a forma mais adequada para fazer a solicitação. Tá. Vou deixar uma pergunta no ar aqui, daqui a pouco a gente volta a conversar. Ainda falando dos inadimplentes, a operadora tem o direito de cancelar aquele contrato do inadimplente caso ela sinta a necessidade disso, enfim, dependendo do tipo de dívida ou quantidade de dívida que esse inadimplente tiver? Eu deixei no ar aqui uma pergunta com relação às operadoras. Caso o cliente esteja inadimplente, ela tem o direito de cancelar aquele contrato? Pois é, a gente tem regras específicas que são diferentes dependendo do tipo de contrato. Para os contratos individuais familiares, que são aqueles, como eu disse, que são firmados entre a operadora e a pessoa mesmo, não, ela não pode. A operadora não pode cancelar em caso de inadimplência, exceto se a inadimplência for por 60 dias, ou seja, por 60 dias, e a operadora notificar o consumidor no 50º dia de que ele está inadimplente. Apenas nessas condições a operadora pode cancelar o contrato. Tá, então se ele não for notificado, então ele continua usufruindo do benefício. Ela não pode cancelar. Tá. É interessante notar o seguinte, nos contratos coletivos não existe regra, a operadora pode cancelar sem justificativa. Sim. Falando em contratos coletivos, vamos mostrar a próxima tela? Que aí a gente fala do contrato coletivo empresarial, né? Como é que funciona agora para o cancelamento. Certo. O contrato coletivo empresarial, ele é aquele que é feito por uma empresa com a operadora para oferecer para os seus empregados, sócios ou dependentes. Nesse caso, então, a forma de solicitação é por meio da empresa. O consumidor ele tem que comunicar a empresa empregadora para que essa empresa solicite o cancelamento para a operadora. É interessante notar, antes não tinha um limite de tempo para a empresa fazer essa comunicação para a operadora. Agora a normativa diz, a empresa não pode levar mais que 30 dias para fazer isso. Tá. Se ela levar, o consumidor pode ir diretamente na operadora e solicitar o cancelamento. Tá bom. Existe um prazo de arrependimento caso o beneficiário não queira mais o cancelamento? Tenha solicitado o cancelamento e depois queira voltar atrás? Infelizmente não. O cancelamento ele é irreversível. Então é importante pensar muito bem se o consumidor quer mesmo cancelar o plano, porque não tem como voltar atrás. É importante notar que a ANS ela obriga as empresas a informar o consumidor das consequências do cancelamento no momento em que ele é feito. Tá. Agora, falando em informar, o consumidor tem a necessidade de informar a operadora o motivo desse cancelamento ou o motivo não vem ao caso? Não, não precisa. É direito do consumidor exercer o cancelamento, fazer o cancelamento. Tá. Agora, o que acontece com a operadora que não cumprir esses novos prazos, essas novas formas aí de comprovação da solicitação de cancelamento? O que o consumidor deve procurar? A primeira coisa a fazer é entrar no site da ANS ou acessar por meio dos seus canais de atendimento. Tem no site da ANS e o 0800 dela, avisar o que está acontecendo, porque a ANS ela fixa uma multa de até R$30 mil caso a operadora descumpra essas regras. Tá certo. Então, vou deixar aqui, falando em canais de atendimento, né, que o consumidor, de repente, se ficou alguma dúvida, você tem sim como se informar através do IDEC, tá? idec.org.br, faça contato através do site, lá também tem os canais de atendimento, né? Se tiver qualquer dúvida, não só com relação a cancelamento de plano de saúde, mas qualquer outro tipo de normativa, né, que estabeleça aí entre essa relação do plano de saúde com o consumidor, você pode tirar com o pessoal do IDEC. idec.org.br. Quero agradecer também a Ana Carolina Navarrete, que é pesquisadora em saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Obrigada, minha querida, pela participação aqui. Até uma próxima, viu? Até. Muito bom.